Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma HQ chamada Desconstruindo Una. Bom pessoal, Desconstruindo Una, da autora Una, é uma HQ autobiográfica dessa autora inglesa. Apesar dela ser autobiográfica, ela também vai abordar um pouco sobre a filosofia do pensamento da sociedade da época relacionado a um determinado assunto. E que assunto seria esse? Bom, na verdade são vários. Começando pela violência de gênero, feminicídio, a cultura do estupro, da culpabilização da vítima e esse tipo de coisa. Por quê? Como eu falei, é uma obra autobiográfica. A Una aqui, ela se apresenta como uma menina que nasceu ali na década de 60 e ali durante a década de 70 e a década de 80, ou seja, quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos, ela começou a sofrer as primeiras violências sexuais, que não ocorreu por parte de apenas um homem, foram vários homens ao longo da vida dela, e era aquela coisa, pessoas que aparentemente eram confiáveis e também pessoas que eram próximas do seu ciclo. E, além disso, ainda tinha um agravante que durante essa época onde ela morava, que é em Yorkshire, que é uma região ali de Leeds, na Inglaterra, que é um dos maiores condados históricos do país, estava acontecendo uma série de assassinatos que basicamente quase emulavam o que acontecia com o Jack o Estripador, pelo menos isso de acordo com a visão da mídia, já que era um assassino que foi condenado por ter matado 13 mulheres. E por que eu falei que tinha essa simulação com o Jack o Estripador? O Jack o Estripador foi um cara famoso, um assassino famoso que veio antes dele, e o Jack ficou conhecido por estripar garotas de programa, prostitutas. No caso, a mídia, a polícia e toda a sociedade na época desse novo assassino, lá de Yorkshire, que foi o estripador de Yorkshire, e ela também colocou ele como se as únicas vítimas dele fossem essas mulheres. Sendo assim, eles não consideravam que esse cara iria atacar outras mulheres ou que outras mulheres que não faziam nada de mal poderiam ser vítimas de violência sexual, coisa que aconteceu com a nossa protagonista da HQ, que é autobiográfica, desde a sua infância, desde os 10 anos de idade. Então, isso reforça também o sentimento de culpa que ela sentiu durante a vida toda por ter sido violentada, por não conseguir falar disso com as outras pessoas. Lembrando que isso é um tema que é difícil ser abordado, difícil as vítimas poderem se abrir, terem confiança para falar. Já nos dias atuais, imagina na década de 70, então era muito complicado para ela poder falar isso com alguém. E durante a história a gente vai percebendo que ela tentou falar. Como eu falei, então, aqui a gente vai ter basicamente a história pessoal dela e uma contextualização histórica de como era o pensamento da sociedade na época, de como os policiais agiram e de como os policiais deixaram de prender esse cara se tivessem dado atenção ao relato de uma das vítimas, uma adolescente, lá no início dos casos, que não foi levado a sério, porque, como eu falei, como ela não era uma garota de programa, como existia muito preconceito pela visão dos homens e também dos policiais, das autoridades, perante com a fala da mulher, eles não levaram a sério, e isso fez com que esse cara não fosse preso na época, consequentemente causando diversas outras vítimas. Isso até é uma coisa interessante de se ressaltar, que ela mesma fala durante a obra, que é difícil a gente colocar a culpa necessariamente só nas autoridades, por exemplo, no judiciário, na polícia, esse tipo de coisa, já que esses órgãos, eles são nada mais nada menos do que o reflexo do próprio pensamento social. Ou seja, se existe uma cultura machista, se existe uma cultura do estupro, de violência, de culpabilização da vítima e todo esse tipo de coisa, o judiciário, as polícias e qualquer outro órgão vai apenas refletir esse tipo de pensamento que existe na sociedade. Apesar de que naquele meio já existia, por exemplo, movimentos feministas, movimentos de conscientização sobre violência sexual, ela mesma fala também sobre a dificuldade de ver com isso a partir do momento que ela não tinha consciência sobre esse tipo de coisa, sobre esses movimentos, sobre essas ideias. Então ela não tinha uma base de suporte, uma base de apoio. Isso é importante destacar porque muitas vezes a gente fica preso no discurso, que realmente é bom ter discurso, claro, mas assim, fica preso e aprende a discursar em redes sociais e não fazer algo necessariamente na prática. Não levar o conhecimento a quem precisa, não levar o apoio, o suporte a quem precisa. As vítimas dos mais tipos de diferentes de violência, de abuso, de preconceito. E isso é algo importante se ressaltar, principalmente na época da internet, já que a internet se tornou uma janela para o mundo, tanto para as pessoas sofrerem tipos diversos de violência, quanto para buscar apoio, suporte. É importante ressaltar também uma coisa importante, que, como eu falei, apesar de ser uma HQ que se passa nos anos 70, ela é ainda hoje
muito atual, infelizmente, porque a gente sente que a nossa sociedade, no sentido de culpabilização, de machismo, etc., não evoluiu tanto. Talvez hoje exista um discurso maior, exista um debate maior até por causa da internet e todo esse tipo de coisa, mas não quer dizer que está resolvido, pelo contrário, é só a gente ver o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, onde pessoas se revoltaram com o fato de uma criança de 10 anos que estava cometendo o aborto legalizado porque ela foi abusada, violentada desde os seus 6 anos de idade, mas não foram atrás do abusador, do estuprador, não foram culpabilizá-lo, não foram cobrar da justiça que condenassem esse cara. Na verdade, foram lá culpar a vítima novamente. Então é algo bizarro de ver como 40 anos depois, não, nem 40, 50 anos depois, 2020 já, parece que as coisas engatinham muito devagar ainda. Mas o fato das coisas engatinharem devagar não significa que isso tem que ser um desestimulante para a gente não continuar lutando. Pelo contrário, as coisas só vão mudar quando as pessoas se politizarem, quando a sociedade, como o pensamento social mudar. Então é uma HQ necessária para poder abrir os olhos, muitas vezes, para mesmo quem já está familiarizado com esse tipo de tema. É realmente muito chocante quando a gente tem uma experiência relatada assim, uma experiência tão pessoal e real, e também algo tão, ao mesmo tempo, delicado, forte. Inclusive, como é uma HQ, vale a pena ressaltar também a questão artística, já que afinal a autora, apesar dela estar contando a história pessoal dela, ela não deixa de ser uma artista. Eu gostei muito das escolhas aqui adotadas. Basicamente, a HQ não tem quadros, são páginas inteiras onde algumas delas vai ter muito texto e outras menos, uma escolha que eu achei bem interessante, porque toda a ansiedade que a pessoa sente depois que sofre violência, esse tipo de coisa, de querer falar, mas de não encontrar as palavras, é refletido aqui na HQ nesses momentos que não tem palavras, nos momentos que assim tem muitas vezes muito texto e de repente não tem mais, de repente é só desenho, porque reflete essa angústia. Em muitos momentos a gente vê nosso protagonista se apoiando em balões vazios, balões de fala, o que é extremamente poético no sentido de que ela quer falar alguma coisa, mas não consegue. A gente também tem uma outra escolha artística que eu achei extremamente interessante, que é o fato dessa HQ ser predominantemente em preto e branco, em cinza, de tons escuros, mesclados com cinza, esse tipo de coisa, e apenas alguns momentos bem esporádicos tem uma outra tonalidade, um vermelho, um verde, um azul, mas é bem raro. Uma HQ de 200 páginas são muitas poucas aparições de cores, que também está relacionado exatamente com o fato de como a vida das pessoas que sofrem violência sexual depois é simplesmente fácil apagar o passado, esquecer e tornar a vida colorida novamente depois disso. Não é algo simplesmente que vai acontecer no estalar de dedos. É algo que demanda apoio social, acolhimento e também debate, porque essas pessoas sofreram coisas que nunca vão ser apagadas da história delas. São feridas que nunca vão cicatrizar completamente, vão sempre estar lá. Sempre vão ser gatilhos que podem ser acionados. A diferença é que quanto mais a sociedade puder acolher essas pessoas e tratar esses temas não como tabus, mas da forma correta, pode ser que cada vez mais as páginas deixem de ser preto e brancas e se tornem mais coloridas. Enfim, no geral, Desconstruindo Una é uma HQ excelente. Inclusive, eu não estou com ela aqui em mãos porque vale a pena ressaltar que eu li ela através do Amazon Prime Read, que é um serviço que está disponível para quem assina o Amazon Prime, ou seja, aquele serviço de R$ 9,90, né, que dá direito a frete grátis, aos filmes exclusivos do Prime Video. Se você tiver, vale a pena dar uma olhada, porque lá tem livros e HQs que vão rotando, né, rotatividade dentro do catálogo. Então dá uma olhadinha, porque essa HQ está lá, eu li ela então no formato do e-book. Sendo assim, acho que vale a pena vocês conhecerem, caso vocês assinem. Se não, também procurem HQ em formato físico, porque eu particularmente li agora em e-book e gostei tanto que pretendo adquirir em formato físico também no futuro, porque é uma história extremamente importante e atual, infelizmente, novamente. Enfim, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Por favor, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resident Evil crescer na plataforma. Além disso, eu estou deixando aqui na descrição 4 links. O primeiro é para o canal Resident Evil lá no Telegram. Se você tiver o aplicativo, faça parte, porque sempre que eu soltar um vídeo aqui, eu aviso lá. O outro é para o meu Instagram. Quem puder e gostar, me siga lá, porque eu sempre falo sobre HQ, cinema, série, literatura e afins. Também tem os 2 links para os meus livros, que para quem não sabe eu também sou escritor. No caso eu escrevi Suna, uma Fuga, que é uma fantasia distópica, publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem comprar e também dar uma comentada comigo depois, se vocês lerem, eu vou ficar bem feliz. Enfim, eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.